Olá, eu sou o Leandro, eu faço parte do curso de Física da UEM. Eu atualmente estou no quarto ano, sou quase me formando, e hoje eu vim aqui para a gente discutir, nessa aula complementar, um pouquinho sobre calor e temperatura e discutir um pouquinho sobre a diferença dos dois e algumas características mais singulares de cada um. Então, então vamos lá. É, o que que acontece? Normalmente a gente tende a, racionalmente, assim, como a gente convive muito com esses dois termos próximos, a achar que calor e temperatura estão basicamente relacionados à mesma coisa. Então, quando alguém vai lá e fala, hoje está um dia muito quente, hoje está muito calor, hoje está frio, hoje está, sabe? Então, a gente tende a achar que calor está relacionado, não, é a mesma coisa que temperatura. Então, quando você fala, hoje está um dia muito quente, hoje está muito calor, significa que está um dia em temperatura alta. Então, é nesse dia a dia, não estou falando que isso é uma forma errada de falar, faz parte da nossa linguagem, mas aqui dentro da física, dentro da ciência, a gente tem que tomar cuidado com essas definições, porque existe uma distinção entre calor e temperatura. E é sobre isso que a gente vai discutir hoje. Então vamos lá. Como eu trouxe aqui, então, a diferença entre temperatura e calor é que temperatura está focado principalmente na agitação das moléculas, ou seja, a forma como elas estão dispostas em um certo sistema e como elas estão se agitando. Eu vou explorar todos esses conceitos melhores, né, falando um pouquinho mais detalhado, mas aqui o objetivo principal agora é só a gente entender o mais superficial e depois entrar um pouquinho mais fundo. Então a temperatura a gente está principalmente focado na agitação das moléculas, ou seja, então se eu tenho um sistema que ele está mais quente que o outro, ou seja, as moléculas daquele sistema, ou seja, de ar, seja de metal, seja do que for, estão mais agitadas do que um sistema que está em uma temperatura menor, ou seja, que a gente conhece como mais frio. E o calor, ele não vai tratar exatamente de temperatura. O calor ele está de certa forma desacoplado a este conceito. Então, ele trata realmente sobre a transferência de energia de um meio para o outro. E essa transferência de energia é o que a gente chama de calor. Então, é uma energia em movimento. A gente pode até calcular trabalho, que tal trabalho e etc. de diversas propriedades sobre calor. A gente vai entender como funciona agora a temperatura, a gente vai entender como é que o calor, já que ele é uma energia em movimento, como ela se movimenta, quais são os meios que ela se movimenta e, e quais são as causas disso, né? Então a temperatura, como eu disse, ela representa as moléculas em uma agitação mais alta do que moléculas em temperaturas mais baixas. Então a temperatura ela é especificamente falando sobre a agitação de moléculas. Então o que, que significa isso? Significa que quando você tem um sistema, por exemplo, lá você tem uma panela de pressão lá. Quando você ainda não esquentou a panela, existe uma quantidade de água e uma quantidade de ar nessa panela e eles estão lá em temperatura ambiente, né? A água está lá na temperatura que você pegou da torneira e o ar está lá na temperatura ambiente, só que você fechou a panela. Até então, as moléculas elas estão ali de certa forma. Elas não estão paradas de forma alguma, mas elas estão mais lentas, estão mais tranquilas uma com a outra. E quando você começa a aumentar essa temperatura, ou seja, quando você começa a ceder a temperatura, a ceder calor para esse sistema, as moléculas começam a se agitar. Então, até a gente consegue sentir um pouco isso. Quando a gente começa a se agitar, a gente começa a sentir mais calor, a gente começa. E é da mesma forma que acontece com a temperatura. A temperatura mais baixa, moléculas em menor agitação. Temperatura mais alta, moléculas em maior agitação. Como eu trouxe aqui o exemplo de um GIF, aqui representa o sistema, a gente pode estar representando uma placa de metal, uma placa de ferro, pode estar representando um gás, um recipiente, qualquer coisa, um fluido, uma água. É interessante a gente desacoplar isso, pensar simplesmente como moléculas sejam de qualquer coisa, e que quando elas estão se movimentando mais lentamente, aqui a temperatura está mais ou menos no 5 aqui. Começa a se movimentar um pouquinho mais rápido, foi para 20 graus Celsius. Aí já está bem mais rápido ali, já tem uma movimentação bem visível e ela já passa ali perto dos 40 graus Celsius. Lógico que aqui é só uma representação, um esquema, né? Mas a ideia de temperatura é isso. Então, quanto maior a agitação das moléculas ali em tal sistema, maior a temperatura que ele vai ser. Então, entenda que não existe relação entre calor nesse ponto, simplesmente a agitação das moléculas. E o que, que isso implica? Como a gente pode observar que de fato são a agitação das moléculas? Então imagina aqui, eu trouxe esse experimento aqui para a gente observar, que
que consiste nesse experimento? Basicamente, ele vai pegar uma bexiga, ele vai encher a bexiga com o ar do corpo mesmo, né? Então, temperatura ambiente. E o ar da bexiga, a bexiga está vazia, né? Ele vai entrar e vai inflar a bexiga, como a gente é comumente visto, e vai ficar no formato que, como a bexiga é elástica, né? Ela vai adotar o formato daquele globo de ar que tem ali. Então, as moléculas estão ali nesse globo de ar, batendo, não estão se movimentando muito, mas também não está muito pouco, está em temperatura ambiente ali. Então elas estão ali batendo na parede se movimentando dentro da bexiga, batendo nas paredes do balão ali. Até então, beleza. Só que o que acontece? Se a gente aumenta a temperatura, essas moléculas vão começar a se movimentar mais rápido. Então elas vão começar a bater mais na parede dessa bexiga, vai começar a bater mais, até que bate tanto onde a bexiga cede e estoura. Então, se você fizer o experimento em casa, acender um isqueiro, um fósforo embaixo de uma bexiga, você vai ver que elas, além da borracha começar a se esticar também pelo fogo, mas o ar dentro dela vai começar a esquentar e não vai ter, como as moléculas vão começar a bater muito forte na parede, o material de borracha que constitui a bexiga vai ceder e vai estourar. Só que o que eu trouxe para a gente explorar é mais visual e mais bonito ainda, que é o que acontece quando a gente abaixar a temperatura dessas moléculas. Então elas estão lá, de certa forma, na temperatura ambiente, numa agitação meio constante ali. Cada uma tem sua agitação, mas a agitação média ali é na temperatura ambiente. E aí, se a gente abaixa a temperatura delas, então elas vão começar a se movimentar mais lentamente do que elas estavam. Não estava ao ponto de estourar, mas também não estava lento. Então elas começam a se movimentar mais lentamente quando a gente abaixa. E como a parede da bexiga é elástica, a parede da bexiga, o que vai acontecer? Vamos observar aqui. Então aqui, ele pega a bexiga, igual eu falei, encheu normalmente. E aqui ele vai despejar um material bem interessante, que é o nitrogênio líquido. O nitrogênio líquido ele fica numa temperatura muito mais baixa que o ambiente, muito mais mesmo. Tanto é que a gente consegue enxergar fumaça saindo dele. Então ele despeja essa substância em cima da bexiga. E aí vamos ver o que vai acontecer com isso. Quando ele retira a bexiga, a gente vê que é como se a bexiga tivesse esvaziado, se o ar daquela bexiga tivesse furado, o ar dela tivesse meio que saído dali. Só que na verdade o que aconteceu foi que ele abaixou a temperatura dessa bexiga, porque ela entrou em contato com o nitrogênio que estava numa temperatura muito mais baixa que o ar que estava ali dentro da bexiga, e as moléculas começaram a se andar mais lentamente. E como elas estavam se movimentando mais lentamente, elas não tinham por que ficar empurrando, esticando a bexiga como estava na temperatura ambiente. Então, como elas começam a se andar mais lentamente, a bexiga, como se molda de acordo com o fluido ali, porque ela é bem elástica, ela vai murchando também. E aí, o que é mais interessante? Quando ele tira dali, volta a acontecer uma troca de temperatura, ou seja, a temperatura volta, a temperatura do ar que está ali dentro começa a voltar para a temperatura ambiente, que foi a que ele começou, que era o tamanho que ela estava original. Então, o que vai acontecer? Se a temperatura começa a aumentar, as moléculas começam a se agitar, até chegar no ponto de temperatura ambiente e volta como se estivesse cheia, como se nada tivesse acontecido com ela. Então acho que aqui a gente consegue observar bem claramente qual que é o funcionamento, o que significa a temperatura. A gente vê realmente como as moléculas estavam batendo ali e depois elas diminuíram seu estado ali, como abaixou a temperatura, ficou tudo muito mais tranquilo. Tá. Vamos falar um pouquinho agora sobre calor. Então, na parte do calor, como eu falei, as moléculas estão ali na temperatura em temperatura alta, em uma agitação cada vez mais alta, quanto maior a temperatura, e essas moléculas elas têm energia. E o que acontece quando essa energia flui de um corpo para o outro, essa energia dessa agitação das moléculas? Esse fluxo de energia de um corpo para o outro, a gente chama de calor. Então, o calor é esse fluxo de energia. Então, ele é essa energia em movimento. Então, quando a gente acende um fogo e coloca numa panela, acende um fogo e coloca para ferver água, qualquer coisa, a gente está tirando aquela fonte de fogo ali, aquele fogo que serve como uma fonte de temperatura mais alta e fazendo com que aquela energia ali, aquelas moléculas que estão super agitadas do ar e do fogo ali, passem para a superfície mais gelada, transferindo essa energia de movimentação das moléculas. E o que acontece nisso?
essa transferência de calor, essa transferência de energia, a gente chama de calor. E essa transferência é importante a gente notar, como eu trouxe aqui no primeiro ponto destacado, ela acontece do mais quente ao mais frio. Então, pensa que de certa forma você liga um fogo lá para esquentar uma panela, e por mais que a panela seja fria, pensa que de certa forma é o fogo que está cedendo calor para a panela. Então, ela vai da fonte quente, que vai ser o fogo, para a fonte mais fria. Pode não estar fria, pode estar a temperatura ambiente, mas de certa forma não vai estar tão quente quanto o fogo. E ela vai fluir de uma para outra, do mais quente ao mais frio. Só que como que acontece essa transferência de... Por onde? Pelo ar? É o que? Existe um fluido? O que acontece nesse meio ali para transferir? Quando você acende o isqueiro, acende um fogo e ele esquenta a panela, como esse fogo se transfere de baixo para cima e esquenta a panela e faz com que a gente conheça da forma que o fogo se comporta, o calor se comporta? Existem 3 maneiras que eu trouxe para a gente discutir aqui: a condução, a convecção e a radiação. Então vamos lá falar um pouquinho mais sobre cada uma delas. Então, a condução, ela acontece nos sólidos e nos fluidos. Nos fluidos, entenda não só como água, mas sim como água e gases, né? Então, ela acontece nesses 3 estados. E ela acontece, como o nome mesmo diz, pela condução, conduzindo o calor de certo ponto até outro. Então, o que acontece? Quando você esquenta ali uma panela, como eu trouxe o exemplo aqui, a panela não vai ficar quente só na parte de baixo ali. A panela começa a se esquentar por inteira. Por quê? Você esquentou na parte de baixo. As moléculas ali da panela começam a se movimentar e elas começam a passar essa movimentação para os lados da panela, até fazer com que a panela fique quase homogeneamente quente, tão quente quanto todas as partes, fique quase homogeneamente ali numa temperatura fixa. Então, essa condução é uma transferência pelo material, através do material, uma molécula movimentando a outra e deixando ele buscando uma homogeneidade de temperatura. Alguns materiais são mais suscetíveis, que a gente chama de condutores térmicos, são mais condutores térmicos do que outros. E a gente observa, por exemplo, sempre que a gente pega uma panela, a gente pega uma panela ali, como o cabo é de borracha, pode ser de plástico, pode ser de madeira. Por quê? Porque plástico, madeira, eles são menores condutores do que o metal, por exemplo. Igual você deixa lá uma colher uma colher lá de metal numa panela. Quando você vai pegar a colher de metal, por mais que aquela ponta da colher não esteja dentro da panela, quando você vai pegar, ela está quente, porque ela conduziu da ponta da colher até em cima. Então, essa é uma das maneiras de se transferir essa energia que a gente chama de calor. A outra maneira é a convecção. Essa maneira acontece nos fluidos. Então, o que acontece? Quando você tem lá, por exemplo, igual eu trouxe o exemplo aqui, você tem lá uma sala, vamos supor uma sala fechada, e nessa sala está em temperatura, por exemplo, ambiente. Aí vamos supor, você liga o ar-condicionado lá em cima. E o que acontece quando você liga o ar-condicionado? O ar-condicionado começa a jogar uma certa quantidade de ar gelado. E esse fenômeno de convecção diz que, pelo fato desse ar gelado pesar mais, ele vai descer e o ar quente vai subir. Então, como ele começa a descer e o ar quente subir, eles estão transferindo calor entre esse meio. E acontece isso que a gente vê, esse fenômeno bonito que a gente vê aqui, que é, por exemplo, o ar gelado em cima e o ar quente embaixo. Quando eles começam um a descer, o outro subir, eles formam, de certa forma, uma temperatura de certa forma homogênea. Então, por isso, por exemplo, que os ar-condicionados são colocados em cima, porque se eles colocassem embaixo, o ar gelado já está embaixo. Então, não teria essa transferência de calor. E outra maneira de acontecer essa transferência de calor é através da radiação. Então, da mesma forma que as outras dependiam de um meio, sendo de fluido, sendo sólido, essa não vai depender do meio. Por exemplo, entre o Sol, a gente sabe que quando está aquele dia bem ensolarado, está muito quente, então a gente sabe que o Sol traz calor para a Terra. A gente consegue sentir essa transferência, não só para a Terra, né, para os outros planetas também, para os seres humanos, para tudo. Ele transfere esse calor de lá até aqui, só que como que ele transfere se não existe um meio ali? Então, o principal ponto é que essa transferência através de radiação do calor, ela não depende de nenhum meio. Então, ali dentre a Terra e o Sol, podem ocorrer de ter alguns
alguns corpos espaciais, mas ali existe um vácuo, né? Não existe ar, não existe nada para ser transferido de forma, não existe uma convecção, não existe uma condução, existe uma transferência por radiação. Então foi isso, basicamente a gente conseguiu tentar discernir ali qual a diferença entre temperatura e calor. Esse é um ponto muito importante que a gente acaba confundindo por termos assim do dia a dia. Isso é comum, a gente acaba inventando gírias e etc. da linguagem, só que na ciência a gente tem que se preocupar um pouquinho a ser um pouquinho mais restrito. Então acho que a gente conseguiu nivelar e diferenciar completamente um do outro, por mais que sejam conceitos que meio que andem lado a lado ali, eles são completamente diferentes. Então eu dei exemplos, a gente tratou sobre isso, viu como a temperatura está constituída na agitação das moléculas e também viu algumas formas de propagação desse calor. Então, a aula foi isso. Eu queria deixar de recomendação para vocês um vídeo do canal Ciência Todo Dia. O nome do vídeo é O que é temperatura, calor e escala Kelvin. Esse vídeo é muito interessante porque ele vai servir para vocês expandirem um pouco o conhecimento. Ele vai servir para vocês verem também como pode ocorrer transformações físicas através dessa transferência de calor, para vocês entenderem um pouquinho como funciona os dois tipos de calores que a gente classifica, que não cabia essa aula explicar, mas esse vídeo traz como complementar, é um vídeo muito lúdico, pequeno e interessante. Então ela foi isso, espero que vocês tenham entendido e conseguido discernir esse conceito do outro, porque é uma coisa muito importante na física, e muito obrigado.